Portanto, com esses pequenos esclarecimentos, eu concedo a palavra ao doutor Gustavo Nogueira de Holanda. Ele está na sala, senhor Otaviano. Sim, estou presente, doutor José Fernandes. Pois não, está presente. É o doutor Gustavo, né? Gustavo Nogueira. Exatamente. Né? Doutor Gustavo Nogueira, Vossa Senhoria tem o prazo de 20 minutos, que lhe é concedido agora, às 9h02. Você tem a palavra. Pois não. Senhor Otaviano, vou precisar compartilhar a minha apresentação. Pois não. Então, bom dia a todos. Só minha vez quando estiver em tela, por favor. Já está em tela. Já está. Já Bom dia a está em tela. todos. Sou Gustavo Holanda, médico com residência em pediatria pela Universidade Federal da Paraíba. Fiz minha residência em neurologia pediátrica no Hospital Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco. Concluí em 2015. E fui servidor público do Estado de Pernambuco, sendo nomeado em 2016 e pedindo minha exoneração em 2019. E atendi convênios e planos de saúde em 2015, desde a minha formação em neuropediatria, findando os atendimentos no atual mês. Hoje eu atuo em consultório particular, no município de Jaboatão dos Guararapes, e pelo Sistema Público de Saúde, no município de Caruaru, e mantenho uma lista cuidadosamente organizada de, hoje, conferidas 6.431 pacientes cadastrados, quase 3/4 destes com diagnóstico do autismo. Esse estão sendo um tema muito caro para mim. E agradeço imensamente a oportunidade de estar partilhando com todos vocês e ter em minha casa o teto hoje do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, foi-nos antecipadamente enviadas essas 3 questões muito caras ao senhor desembargador Dr. José Fernando Lemos. Na primeira audiência, ele fez realmente muita questão, claro, que a gente respondesse, e eu coloco a prima facie a minha resposta e, seguidamente, o motivo pelo qual eu atendo essa posição. O primeiro ponto é, repetindo o que o doutor desembargador falou, em que consiste o tratamento multidisciplinar pelos métodos ABA, BOBAT, ANE, PEX, PROMPT, TEACH e integração sensorial. Então, fui também muito agraciado na nossa primeira sessão com exposições dignas de congressos e simpósios médicos que explicaram, até com um certo nível de detalhe, em quais eram essas intervenções da ciência ABA, do conceito BOBAT, do método Haney, do PEX, PROMPT, TEACH, integração sensorial. Então, eu vou explicar a todos que essas intervenções são intervenções específicas ao tratamento de TEA, ou transtornos globais de desenvolvimento, ou transtornos invasivos de desenvolvimento e suas comorbidades. Então, se o pai chega até mim, não tendo me informado o diagnóstico, mas apenas informando que o filho está sendo submetido a intervenções baseadas em ABA, fazendo BOBAT, ANE, PEX, PROMPT, TEACH, integração sensorial, eu posso antecipadamente dizer, sem nem sequer ver a criança, que se trata de uma criança com autismo. Tão específicas são essas intervenções, e por isso que o médico tem o compromisso ético de determinar na sua receita, na sua prescrição, no seu laudo, no seu relatório, que a intervenção seja baseada com essas especificações. E o segundo ponto dessa questão é, eles possuem natureza educacional de forma alguma, é de natureza de saúde, de reabilitação, como bem falou minha colega, doutora Vanessa van der Linden. São intervenções de natureza de saúde, apesar de haver confusão, porque certos profissionais, alguns dos profissionais, em sua ação, estão inseridos nos diversos contextos que a criança frequenta, como a escola, onde nós vamos ter o AT,
o assistente terapêutico, que é um profissional de apoio à educação, mas é um recurso humano formado por profissionais de saúde, é um profissional da saúde atuando no ambiente ali escolar e até atuando no domicílio da criança quando necessário, quando o médico prescreve. E quais são os requisitos necessários para que esse profissional seja considerado um especialista nos referidos métodos? Eu acredito que existem requisitos acadêmicos, de competência de formação e regulação. Então, por exemplo, a ciência ABA é uma ciência que perpassa diversas áreas da ciência e pode absorver graduandos, tanto do direito, da fonoaudiologia, da própria medicina, da psicologia, fazendo, claro, no papel de avaliador, fazendo um curso de especialização a nível de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, o avaliador ABA seria o mais graduado da equipe de análise do comportamento. Por conseguinte, teríamos o coordenador da equipe de aplicadores. O coordenador seria um subalterno, está aqui entre aspas, para que a equipe toda pode ter uma hierarquia mais próxima, mas o coordenador seria alguém menos graduado do que o avaliador e estaria gerenciando a equipe dos aplicadores, que não necessariamente precisam ter uma graduação em nível superior, pelo menos nível médico, no nível médio, com cursos livres, como bem falou minha colega na primeira sessão, na primeira audiência, a doutora Rafaela Viana. Então, temos 3 níveis aí da equipe do ABA. O BOBAT também foi bem explicado pela expositora na primeira audiência, Viltrude Ingrid Mônica Miller. Então, ela que é da Associação Brasileira para o Desenvolvimento e Divulgação das Abordagens Neurofuncionais. Então, o BOBAT é um conceito que exige uma especialização hoje em diferentes níveis. Claro que a gente luta para que a criança seja atendida pela pessoa mais especializada, que mais graduada. Mas nos emperramos na questão de formação de recursos em saúde. O Honey é uma metodologia baseada na ciência do comportamento, assim como o Denver, que não foi colocado aqui, mas também é outra possibilidade baseada na ciência do comportamento, e exigem cursos de especialização, absorvendo graduados em diferentes áreas e também sendo até orientado aos pais. O PECS, Prompt Teach e Integração Sensorial, eu acredito que muitos dos seguintes palestrantes vão falar sobre isso, e especificadamente da sua área de defesa, mas eu deixarei para que eles abordem e complementem toda a exposição que foi feita na nossa primeira sessão. E falando dos requisitos pessoais, então, temos os requisitos acadêmicos, mas também temos requisitos pessoais, também abordados pelo Dr. Antônio Celso Noronha Boias, que falou que o profissional que é ético deve se preocupar com a aplicação da terapia, a aplicação do tratamento, tendo tempo, tendo melhor relacionamento com a família e sendo acessível. Então, existem, sim, requisitos acadêmicos e pessoais para que esse profissional seja considerado especialista, porque não basta só a certificação, o papel, o documento, o impresso. Ele tem que passar por um nível de qualificação, que infelizmente não adotamos algumas ferramentas para qualificação, mas graças à grande comunidade do TEA, pais, profissionais e amigos das pessoas com autismo sabem quais são os profissionais mais qualificados, aqueles que são recomendados mesmo para o tratamento. E esses são os mais procurados, demandam de maior procura. O terceiro ponto é as operadoras de saúde devem arcar com os custos de terapias especiais, como a psicopedagogia, musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia e psicomotricidade. Meu entendimento é que sim, principalmente se está na prescrição médica, mais ainda se o médico for da operadora de saúde, como eu, durante quase 6 anos, fui. E tive sempre o compromisso de recomendar o tratamento, o melhor tratamento à disposição no mundo, é minha obrigação ética. Se existe um bom tratamento, é minha obrigação ética dar
essa informação ao paciente que há esse tratamento hoje disponível na nossa região, na nossa realidade, claro que com muita dificuldade de acesso. Então, eu acredito, entendo que a operadora deve obedecer à prescrição médica, estando o médico isento de responsabilidade caso os resultados não alcançados forem colocados contra o médico. Então, se o médico prescreveu, o paciente não conseguiu, não teve acesso mesmo, construiu grande batalha, o médico não pode se comprometer com o resultado colocado na literatura. Então, se não for obedecida a carga horária demandada, não há como o médico dizer que vai ter o resultado colocado na literatura. Então, essa responsabilidade ficaria a quem impediu que o paciente conseguisse o acesso ao tratamento. Eu tenho essa postura pautada no conceito amplo de saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde em 1946. Então, há muito tempo, entendemos que o conceito amplo de saúde aborda o estado, algumas literaturas colocam o completo estado, embora seja uma posição muito idealizada, o estado de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Então, o conceito amplo de saúde estaria no ponto de interseção dessas três esferas, a física, a mental e a social. Não podemos separá-las. Claro que no autismo nós temos agravos, injúrias do ponto de vista físico, como a dermatofagia, que é essa compulsão a comer as unhas e a própria pele, o skin picking, que é esse puxar de pele, a tricotilomania, que é arrancar e comer os próprios cabelos, são injúrias físicas. O bater de cabeça, motivando até cirurgias reparadoras, cirurgias plásticas reparadoras. Alguns agravos do ponto de vista mental, como as comorbidades, entre elas a depressão infantil, ou os transtornos alimentares, como a pica, que é a compulsão em comer objetos como giz de cera, moeda, areia, insetos, inclusive. E temos todo o adoecimento da sociedade, começando pela família, onde vemos um grande número de separação desses casais, o abandono de crianças, inclusive com suicídio de um dos genitores. E, apesar da grande luta de inclusão, ainda temos crianças segregadas em pleno ambiente escolar. Então, pessoal, não se trata apenas de uma questão do âmbito da saúde. Toda a sociedade deve colaborar, mas temos que ser precisos em determinar quem deve arcar com a recomendação de prescrição do médico. Não é incomum mães serem maltratadas ou insultadas, como a gente vê nessa notícia aí. Mãe de um menino autista denuncia a ofensa de motorista de aplicativo. O motorista diz: só transporte pessoas decentes, como se fosse uma indecência ter o autismo. Mas pode ser mais grave, como essa situação de São Paulo. Uma mulher foi indiciada pela polícia por agredir um menino dentro do elevador do prédio em que moram. O menino tem autismo, um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e socialização. Sem motivo aparente, a vizinha se desentendeu com o menor e passou a agredi-lo. Primeiro com tapas e depois com chutes. A agressão foi gravada pela câmera do elevador. A mãe da criança denunciou o caso à polícia, que abriu inquérito, e indiciou a agressora por lesão corporal. O menino ficou com hematomas e o resultado do exame de corpo de delito, que saiu agora há pouco, aponta lesão leve no peito e no rosto. Então, muito comum. Aí não sabemos quem está mais precisando de mais ajuda, quem está mais doente, se é essa criança que tem suas deficiências determinadas de comunicação, de entendimento, e alguma ação que ele fez foi mal interpretada pela moça e motivou a agressão, e não tinha motivo realmente. E situações também curiosas. A criança com autismo, ela tem uma tendência a se evadir, perambular, e é um sintoma conhecido como eloping, sair. Então, a gente vê notícias. Então, eu não recomendo ninguém hoje atrás de notícias que são devastadoras. Tem um desfecho, muitas delas têm um desfecho devastador. Então, criança que, após 2 dias de busca, adolescente autista desaparecido em Santa Catarina, é localizado por pescador. O adolescente estava debilitado, com hipotermia,
e a baixa temperatura do corpo e arranhões. Temos diversas notícias a respeito da perambulação de crianças com autismo. Situações como essa, gravíssimas, de essa perambulação, esse sair, esse correr, esse looping da criança motivando o atropelamento, como ocorreu em Brasília, dessa criança de 7 anos, atropelada por dois carros atropelaram a criança, ou um atropelamento único, que não atrapalha apenas a vida da criança. Quem se envolveu no acidente de trânsito viu que a vida da criança é prejudicada, da família e daquele que se envolve. Imagine-se, né, se envolver no acidente de trânsito com a criança, você não tendo, de certa forma, responsabilidade. A criança correu para a estrada. Um outro acidente, um garoto autista saiu de casa, ninguém viu. Atravessou a rua e acabou sendo atropelado ontem à noite. Esse acidente aconteceu numa das avenidas mais movimentadas de Salvador, no bairro da Putuba. Bota lá, por favor. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite deste domingo. A ambulância do SAMU chegou rápido ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, um menino de 8 anos de idade, autista. Ao redor dele, os familiares aflitos tentam acalmá-lo. Ainda no chão, a criança, muito assustada, grita de dor ou de medo. Então, gente, tem situações também muito tristes, como já falei, da questão da separação dos casais. Muitas vezes a mãe arranja outro companheiro, mas pode se deparar com uma situação como essa. A mãe flagra filho autista sendo estuprado pelo padrasto no quintal de casa. Tá? Então, infelizmente, tem como essa também, que eu não vou passar, não há necessidade de passar esse tipo de reportagem. Adolescente morre ao cair do 13º andar. Mãe deixou o filho autista sozinho para fazer compras. Esse filho morreu, caiu e faleceu. Infelizmente, as reportagens falavam como se fosse uma responsabilidade da mãe estar o tempo todo ali. A gente não responsabiliza. Porque, de certa forma, a mãe confiava nesse comportamento da criança de ficar sozinha, mas oportunizou mais alguns momentos sozinho e ele se envolveu em acidentes. Acidentes como esse, que é uma tragédia. O desaparecimento de uma criança sensibilizou centenas de pessoas em Governador Valadares. Infelizmente, no final da noite de ontem, os pais tiveram a notícia que ninguém esperava. Davi, de 7 anos, morreu afogado no Rio Doce. Balança a reportagem. Excelência, o tempo do... O pai de Davi Barbosa, de 5 anos, chegou ao IML. Pois não. Eu já tinha notado também. Eu peço ao eminente expositor que conclua, por gentileza. Vou me encaminhar para a conclusão. Vocês podem me interpelar e perguntar, mas, doutor Gustavo, acidentes com crianças ocorrem o tempo todo. Mas para esse público com autismo, são 3 vezes maiores as chances de sofrerem acidentes fatais. Na população abaixo de 15 anos, 80% das mortes são decorrentes de afogamento, sufocamento e asfixia. Afogamento. Então, faz todo sentido o médico pedir, por exemplo, aulas de natação. A gente vai estar preservando a vida dessa criança. Não podemos esquecer que o tratamento salva vida. Eu não estou dizendo só que vai capacitá-lo a se comunicar, capacitá-lo a se readaptar à sociedade. O tratamento salva vida. Então, nesse estudo diz que o cuidado bem coordenado entre o responsável, os pais, as mães, o prestador de assistência primária, que são as clínicas que oferecem a reabilitação, assistência primária, e os médicos é essencial para minimizar mortalidade. Primeiro ponto, minimiza a mortalidade, otimiza a saúde, não está falando aqui de educação, a funcionalidade e qualidade de vida. E para não dizer que não farei de flores, na última semana fomos agraciados com a notícia do André. Há 2 anos, conheci André. Ele é um autista severo e nunca havia recebido um tratamento adequado. Para se proteger de suas autoagressões, ele viveu acorrentado durante os últimos 15 anos. Ele tá com o braço com uma corrente, né? A orelha dele tá deformada, né? De tanto de vida ele bater. A boca dele que ele mordeu, né? Hoje, no meu retorno a Fernandópolis, encontro o André assim. André, tô
filmando você. Livre das correntes. Ele gosta de explorar. Aqui é a alegria dele, aqui ele faz a alegria dele toda. Então, pessoal, só reforçando a minha posição, novamente dizer que o tratamento é de saúde. A missão está sem áudio o vídeo. Ah, perdão. Olha, Vocês não escutaram? às 9h22, doutor Gustavo Nogueira, o tempo de Vossa Excelência se esgotou. Eu peço imensas desculpas, porque nós temos que encerrar a sua brilhante exposição e conceder a palavra agora à doutora Silvia Ferreira. Eu indago. Muito obrigado. Senhor Otávio. Vou ficar Pois à não, disposição até o final da palestra. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Doutora